Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chega mais que esse vídeo nós vamos falar sobre o ambiente que vivemos. É isso mesmo. Eu já venho falando sobre o ambiente desde o final de semana passado. Agora eu gravei esse vídeo, estou publicando para nós explicarmos como que funciona o ambiente. Antes de mais nada, já curte esse vídeo aqui, tá? Continua assistindo, que vai ser muito importante você aprender aí sobre o ambiente. Gente, para a gente contextualizar essa questão do ambiente, nós precisamos entender de onde nós viemos, ok? Esse desenho foi bem simples para mostrar lá na Era das Cavernas. Nós vamos falar Homens das Cavernas porque não é o objetivo explicar tudo isso agora. Inclusive, tem vários vídeos meus aqui que falam sobre isso. Se você é novo no meu canal, talvez você não tenha ouvido eu falar sobre isso. 95% da nossa vida nós vivemos de forma primitiva e nós carregamos. Isso é bom, não quer dizer que isso é ruim. Nós vivemos muito bem no inconsciente. Olha só, as pessoas acham que nós sobrevivemos lá na Era das Cavernas porque nós éramos inteligentes. E aí eu fiz um desenho aqui. Se você pegar o homem mais inteligente do mundo lá, o Albert Einstein ou o Tesla, né, que muitas pessoas contestam, dizem que é o Tesla e não o Albert Einstein, não tem problema. Pega qualquer um desses dois e coloca lá no meio, volta lá no tempo, lá no meio da savana africana, onde tinham leões, rinocerontes, hipopótamo, todo mundo queria matar o ser humano. O ser humano vivia de forma primitiva lá. Você acha que o Albert Einstein sobreviveria naquela época, com aqueles recursos que ele tinha? Com certeza não. O que fez nós sobrevivermos foi a união das pessoas. Eu desenhei aqui várias tribos. Nós vivíamos em formato de tribos, várias tribos. Cada tribo ela tinha mais ou menos 30 pessoas. Naquela época você nascia e você morria com a mesma galerinha. Se você aprontasse alguma coisa naquela época, você era expulso do grupo. E ser expulso do grupo naquela época significava morte. Por quê? Porque o ser humano ele viveu por três coisas importantes. Ele sobreviveu por várias, mas eu vou citar três. Primeiro, a comunicação. Segundo, o poder de cooperação. E terceiro, a união. Essas três coisas são fundamentais para a prosperidade de qualquer espécie. Só para você ter uma ideia como a comunicação é importante, lá na Bíblia, na história da Torre de Babel, eles estavam construindo uma torre que chegasse até Deus lá. Lembra disso? Pois é. E aí Deus, o que ele fez? Ele foi lá e modificou a linguagem de todos. Por quê? Porque Deus sabia que a comunicação era importante. Ele tirou a comunicação das pessoas. E aí as pessoas não conseguiram ter êxito no objetivo que eles tinham. Esse contexto, essa história que eu contei aqui, é para que vocês entendam de onde nós viemos e o quanto nós dependemos das pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas desde quando nascemos até a hora que morremos. Então, o ambiente que você vive é muito importante. E uma coisa que é inconsciente dentro da sua mente é você se conectar com a mente das outras pessoas. Quando você está no ambiente, você se conecta. Tudo pelo neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? A criança ela só começa a andar porque ela tem neurônio espelho. Ela espelha o pai e a mãe que estão andando. Ele espelha as coisas que os pais fazem. Você já ouviu essa frase? Você é o resumo das 5 pessoas mais próximas de você. Pois é, só que esse número 5 é um fictício. Na verdade, ele não existe esse número. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser várias pessoas. Eu não sei quantas pessoas você convive, mas se você convive diariamente com essas pessoas, você é o resumo dessas pessoas. Porque a sua mente, ela se conecta com a mente das pessoas que estão no seu ambiente. Nós temos 3 personalidades na Bíblia que tiveram que mudar o seu ambiente para poder começar a ter resultado. O próprio Jesus foi assim. Jesus ele viveu a maior parte do seu tempo lá de Nazaré. Jesus saiu de Nazaré e encontrou novos amigos. Quem eram os amigos? Aí ele começou lá a buscar Pedro, Mateus, todos os 12 apóstolos. E como ele começou a fazer os milagres, essas pessoas começaram a acreditar nele, a ter fé que ele realmente era o Filho de Deus. Quando Jesus volta para Nazaré, ele volta e começa a fazer os milagres, e ele já estava bem conhecido. As pessoas que moravam na cidade falam assim: nossa, mas ele é filho de Deus? Não, esse é Jesus, ele é filho da Maria, filho do José, ele brincava aqui, ele é carpinteiro. Ele não pode ser filho de Deus. Olha que frase importante para vocês entenderem. Todo mestre tem a sua honra, menos no local da onde ele veio.
Então quer dizer assim que todo mestre, todo professor, toda pessoa, ela não tem honra dentro da sua própria casa, com os seus familiares. E aí, o que acontece? Jesus não consegue fazer muitos milagres naquele lugar, está escrito com essas palavras. Ou seja, o ambiente, as pessoas, por não acreditarem em Jesus, elas... e a mente, Jesus era um humano, a mente dele se conectou com as pessoas. E isso influenciou até nos resultados de Jesus. Ele não fez muito milagre naquele lugar. Agora, você, por exemplo, que você está num ambiente onde as pessoas não acreditam em você e você não vai ter honra dentro desse ambiente, você vai ter muita dificuldade de prosperar se você continuar com esse ambiente, a não ser que seja um ambiente que te favoreça, de pessoas que te incentivem e que acreditem em você. Mas normalmente isso é mais difícil de acontecer. Agora, se você vive num ambiente onde as pessoas não acreditam em você, você não vai atingir os seus objetivos ou até vai atingir, mas vai ser mais difícil. Beleza. E olha que engraçado, olha que coisa doida. O primeiro milagre de Jesus que é relatado na Bíblia é o casamento lá, que ele transforma a água em vinho, né? Pois é. E a Maria, a mãe de Jesus, ela chega pra ele e fala assim, ó, acabou o vinho, faz alguma coisa. Por que a Maria fala alguma coisa pra ele? Tipo, ele não trabalhava com vinho, ele era carpinteiro. Por quê? Porque provavelmente ele deve ter feito outros milagres antes daquele. Aquele é o primeiro milagre que está na Bíblia, mas a Maria sabia dele, sabia quem ele era. Ele fala assim pra ela, o que eu tenho contigo, mulher? E essa frase ficou muito marcada e ela é usada muito na religiosidade, na religião. Porque Jesus, ele tentou unir todo mundo. E a religião, ela separa todo mundo. Ela quer separar. Porque ela usa esse texto, essa palavra, para falar, ó, tá vendo? Maria não é santa nada disso. Olha lá. Só que isso não tem nada a ver. Isso só gera briga entre as religiões. E não quero entrar nesse contexto agora. Mas o que Jesus queria dizer com aquilo? Ele queria dizer, você é minha mãe, mas eu sou o homem. Eu que mando na minha vida. Eu sei o que eu vou fazer. Você não pode mais. Você é minha mãe lá na sua casa. Aqui eu mando, não você. O que isso quer dizer, gente? Isso a psicologia já falou, a ciência já falou. O filho, se ele vive na casa dos pais, ele não vai prosperar, porque filho não prospera. Quem prospera é homem. E isso serve para mulher também. Homem, se você vive na casa dos seus pais até hoje, com uma idade mais avançada, pode ter certeza que você deve ter algum problema financeiro ou não atinge os seus objetivos. E aí você não sabe por quê. Aí você fica se esforçando. Não, eu tenho que me esforçar mais, eu não estou fazendo o tanto que eu posso, eu não estou orando tanto, eu não estou sendo fiel, eu não estou dando dízimo, eu não estou fazendo, eu não estou acordando às 5 da manhã, não estou tomando água gelada, banho gelado, é isso que não está faltando para mim. Mas na verdade é o fato de você estar morando na casa dos seus pais. Porque você, na casa dos seus pais, você é filho, você não é homem. E também mulher, no caso. Filho não prospera, criança não prospera. E Jesus queria dizer isso naquela hora. Outras personalidades que eu falei nos vídeos era sobre Abraão e José do Egito. Abraão, Deus falou assim para ele, saia da sua terra e largue os seus parentes e vá para um lugar que eu vou te falar. E Abraão não foi porque ele era obediente, ele foi porque ele tinha fé. Ele acreditava. Só que ele levou um parente. E foi justamente aquele parente que deu problema depois. Quem sabe, quem conhece a história, sabe disso. Pois é. Então ele não foi tão obediente assim. Tá vendo? A religiosidade, ela diz que Abraão era obediente, era fiel e obediente. Mas na verdade ele não foi tanto, porque ele não obedeceu tudo que Deus falou. Ele tinha fé. Abraão é um homem de fé, é conhecido como homem de fé. E José do Egito, os irmãos tinham inveja dele, pegou ele, vendeu como escravo e ele foi para outro lugar, para o Egito, e ele se tornou governador do Egito. Você consegue perceber que se você estudar a Bíblia, você vai ter códigos dentro dela que você começa a entender. E aí vem a física quântica para provar para a gente que isso é real, que a sua mente ela se conecta com a outra mente por meio dos tubos neurais. É um tubo que tem dentro da célula que é o responsável por absorver a física quântica. Gente, a física quântica é um estudo
muito difícil ainda. Nem o Albert Einstein conseguiu entender toda a física quântica, porque nós não temos equipamento suficiente para entender a física quântica. Porém, a gente sabe que ela existe. Ok? Muito bem. E aí eu vou contar a minha história para vocês entenderem. Quando eu abri esse canal aqui, eu abri com 300 pessoas. Não fez nenhum ano ainda. Mas é lógico que essas pessoas eram os amigos mais próximos, que a gente vai vendo pelos contatos lá e vai enviando. Gente, quando eu fazia uma live, eu tinha uma média de 10 a 20 pessoas. E a maioria eram meus amigos. Pessoas próximas, pessoas que conviveram comigo. Hoje, esses meus amigos nem olham os meus stories. Eles nem respondem as caixinhas, não respondem as enquetes. Todo mundo que eu interajo aqui no Instagram são pessoas que vieram de fora, pessoas novas. E isso é normal. Não estou achando ruim com eles. Só que presta atenção nas atitudes das pessoas. Nós trabalhamos com marketing de relacionamento. E a gente percebia isso nas pessoas. Nós tivemos juntos, eu, minha irmã e meu cunhado, juntos nós tivemos aí 400 pessoas na nossa equipe. Só que dessas 400 pessoas, sabe quantos eram nossos amigos? Um. E esse ele só entrou no negócio porque ele já tinha uma experiência muito bacana com o marketing de relacionamento. Que o pai dele tinha sido precursor aí do marketing de relacionamento no Brasil e tudo mais. Tinha tido muito resultado e ele acreditava no negócio. Todos os nossos amigos não quiseram nem saber. Nem usar o produto eles usavam. Pois é. Na época a gente não entendia por quê. E agora eu entendo. Jesus fala, não há honra dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente, dentro do seu círculo social. Se o seu círculo social ele não está te ajudando a atingir os seus objetivos, você precisa trocar o seu círculo social. Se você não fizer isso de forma consciente, você vai permanecer naquele ciclo de forma inconsciente. 95% das nossas atitudes é inconsciente. O que você pode fazer conscientemente? Mandar uma informação para o inconsciente, falando eu não quero mais esse grupo, eu quero esse objetivo, e para eu atingir esse objetivo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trocar meu ambiente, sair da casa dos meus pais, eu tenho que fazer o que Jesus fez, sair do ambiente. Tenta fazer isso de forma consciente e mandar para o seu subconsciente, porque quem manda é o seu subconsciente, é o seu inconsciente. Se você não trabalhar ele, e aí dentro da minha mentoria eu falo sobre isso, sobre o inconsciente, como a gente pode trabalhar o inconsciente. E aproveitando esse momento, e eu quero te fazer um convite, pois é. Quando eu falo para vocês fazerem parte da minha mentoria, eu não estou dizendo que a minha mentoria é melhor, mas eu estou dizendo que dentro da mentoria existem pessoas que querem melhorar a sua parte financeira. Existem pessoas que querem melhorar alguma coisa na sua vida. E quando você está com essas pessoas, o ambiente te favorece, porque elas vão acreditar em você, elas acreditam nela. Por isso, eu criei um canal no Telegram e eu vou colocar o link aqui na bio do meu Instagram e vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Esse canal, ele vai te ajudar a estar num ambiente mais próspero. E mais próspero por quê? Porque pessoas que querem melhorar a sua vida vão entrar nesse grupo. Pessoas que não querem não vão entrar. Simples assim. Então eu convido você a ir na descrição aqui e entrar nesse canal do Telegram. Mas me segue aqui no canal, dá um like aí no vídeo, dá uma curtida, comenta alguma coisa, pergunta nos comentários. Eu respondo todo mundo que pergunta alguma coisa nos comentários. E me segue para essa e mais dicas. E lembrando que o meu trabalho é trabalhar o comportamento financeiro de vocês. E o ambiente, ele vai influenciar demais no seu comportamento financeiro, nos seus resultados financeiros. Ah, Reinaldo, poxa, você fala de finanças, mas você está falando de ambiente? Sim, porque finanças não tem nada a ver com finanças. Finanças tem a ver com comportamento, tem a ver com o emocional, tem a ver com o seu ambiente, tem a ver com a sua vida pessoal, tem a ver com se você está fazendo atividade física ou não. Tem tudo a ver com isso, não tem nada a ver com dinheiro. Aí as pessoas, elas acham que dinheiro tem a ver com dinheiro, elas se esforçam cada vez mais. E eu já fiz isso. Eu achava que eu ia ter resultado por conta do meu esforço. E não tive resultado nenhum, pelo contrário, eu só me lascava. Aí eu comecei a ter resultado quando eu comecei a mudar o meu pensamento, a minha forma de pensar. Está tudo dentro da gente, tudo na nossa cabeça. Não está no seu esforço, está na sua mente. Valeu!